Foi. Boa noite a todos, eu sou a acadêmica Josiane Skenaimich e irei apresentar o meu trabalho do estágio curricular obrigatório 1, na modalidade Educação Infantil. A área de concentração do projeto foi o processo de ensinar e aprender música e como tema escolhi educação musical e ludicidade na educação infantil. A justificativa para o projeto é a fase em que a criança se encontra, que é uma fase em que ela está sempre apta às descobertas, e a música também traz esse contexto para a criança, que brincando ela imagina, se expressa, cria e recria condições importantes também para a sua vida adulta, leva em conta também o desenvolvimento infantil e a curiosidade de investigar a prática docente do colega professor. Os objetivos da prática foram ressaltar a importância da utilização dos recursos pedagógicos na educação infantil, identificar através da observação aspectos ligados à ludicidade nas aulas do professor de música da educação infantil, elucidar sobre a importância do lúdico nas aulas de música, investigar aspectos ligados à ludicidade e à educação musical. A fundamentação teórica foram 3 livros da Uniaselv, intitulados Prática Vocal, Educação Musical, Lúdico-Musicalização na Educação Infantil, o livro de Adriana Fierman, publicado em Educação Infantil, Observação, Adequação e Inclusão, e também o artigo Brincando com a Música na Educação Infantil, da Gilmara Salles de Freitas. A ludicidade é a essência da infância. Sem o lúdico, a criança não consegue aprender. É dessa forma que ela tem todas as suas relações. E a vivência musical, ela envolve a criança participar, ter interesse, ter criatividade. A ludicidade vai muito além do que propor jogos e brincadeiras. A ludicidade é a questão de como o professor aborda certos temas, como ele chega na criança. E dentro dessa prática eu pude perceber o professor muito engajado com a questão da ludicidade. Ele trazia, por exemplo, no momento que a criança bateu a cabeça, no momento da aula, ele resolveu cantar a música do galo, explicou toda essa questão e cantou a música da galinha pintadinha, o galo carijó. Uma situação que era complicada para os pequenos, né, que ficaram angustiados, e que ele transformou numa situação lúdica. Também a música Sopa, da palavra cantada, ele chamava as crianças e ia colocando rimas com os nomes das crianças. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na educação infantil e fazem a aula de música ser ainda mais prazerosa para as crianças, envolvendo então a ludicidade. Aqui então a gente percebe que ele trouxe elementos da vida das crianças, né, já juntando a fundamentação teórica com os aprendizados, né? Também a ludicidade estimula a imaginação, leva a criança a fantasiar, ter mais prazer nas aulas e sempre constando que a música não deve ser um pretexto para trabalhar os conteúdos. A música é arte e a música já é uma atividade em si mesma. A metodologia utilizada no estágio foi a observação das aulas do professor de música do Colégio São José, da rede privada da cidade de Jeroca Salles, cidade vizinha que eu moro. Foram registros escritos, foram feitas também observações e com o professor, foram feitas entrevistas com o professor e com a diretora, e a partir disso foi elaborado o paper, que também resultou do roteiro de observação que foi feito e do projeto de estágio, né? Então, a observação foi feita no Colégio São José, como dito, é uma escola privada, alicerçada nos princípios humanístico-cristão do carisma escalabriniano, ela tem um cunho cristão, ela tem os horários de funcionamento pela manhã e à tarde. O estágio foi feita a observação das 13h15 às 17h30. E os níveis de ensino são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As turmas observadas foram, então, na faixa de 0 a 5 anos, foi o berçário, maternal e o pré. O roteiro de entrevista se baseou nessas 5
você se sente trabalhando com a música na educação infantil? Você costuma trabalhar a música de forma lúdica com a educação infantil? De que forma? Em quais momentos? Como sua área de formação contribui com o trabalho nas aulas de música? Você costuma utilizar recursos pedagógicos para enriquecer as aulas de música? Se a resposta for afirmativa, quais são eles? O que você julga ser importante numa aula de música para que as crianças se envolvam nas atividades? Juntando essas perguntas, o que eu recebi de respostas, então foi elaborada a vivência de estágio. O que eu pude constatar é uma escola super organizada, com pessoas muito cordiais entre si e que as coisas fluem. As crianças, geralmente, na aula de música, são organizadas no chão, numa rodinha, de forma que todas possam ver o professor, e são feitas atividades. Geralmente, o professor pega o violão e toca com elas as músicas. E dentro desse contexto, ele coloca a ludicidade muito mais na questão de colocar pequenos detalhes do que realmente fazer grandes brincadeiras, grandes coisas, no momento da observação, quando fui fazer a prática com ele. O professor não tem formação voltada à educação musical, mas ele tem a licenciatura em educação física, o que em vários aspectos eu percebi que ele contempla a ludicidade em virtude também dessa formação dentro da educação física. Ele mesmo reconhece, quando questionado quanto a isso, o quanto ela ajuda no momento de propor as atividades da música mais lúdicas. Ele busca também sempre criatividade, então a interação e sempre também a questão do afeto. Ele se mostrou muito organizado, muito querido e muito afetuoso com as crianças. Essas são as referências, então, usadas no meu trabalho. E obrigada pela atenção, espero que tenha contribuído para a vivência dos colegas também.